Imagine dois homens sentados em um escritório confortável em algum lugar, tomando bebidas energéticas, percorrendo listas de tarefas e, de vez em quando, saindo para fumar um cigarro. Eles podem parecer programadores fazendo um turno extra em qualquer lugar do mundo. Mas isso é a Ucrânia, e eles são pilotos de drones. E eles estão matando soldados russos do outro lado de uma tela de computador, no conforto de uma mesa a quilômetros de distância. A Ucrânia mudou completamente o jogo, e de mais de uma maneira. Transformou a guerra em algo parecido com um videogame, e o melhor é que está vencendo por isso. Essa imagem por si só já deveria te dizer algo profundo sobre o quanto essa guerra mudou. Quando a Rússia lançou a invasão lá em 2022, as estratégias iniciais eram familiares. Grandes colunas de tanques avançando com o apoio de ataques massivos de artilharia e superioridade numérica. Afinal, a Rússia tinha cerca de 190 mil soldados concentrados perto das fronteiras da Ucrânia, de um efetivo ativo de quase 900 mil. A Ucrânia tinha cerca de 160 mil soldados ativos para segurar a linha. Não é surpreendente que a Rússia esperasse uma vitória rápida, decisiva e superior em termos convencionais. Mas algo curioso aconteceu durante esse esperado blitzkrieg. Drones. 3 anos depois, a guerra se transformou em uma disputa exaustiva e saturada de tecnologia com drones, onde o melhor operador da sala pode causar mais estragos em um turno do que uma coluna inteira de blindados conseguiria em uma semana. Não se engane, a Rússia ainda tem vantagem numérica, ainda tem a artilharia. Suas forças ativas na verdade cresceram para algo entre 1.200.000 e 1.500.000 desde o início da invasão, com cerca de 600 mil destacados para a Ucrânia. Enquanto isso, a Ucrânia reuniu cerca de 880 mil soldados por meio de leis de mobilização agressivas que permitem a convocação de qualquer pessoa entre 25 e 60 anos. A matemática ainda beneficia a Rússia, ao menos no papel. No centro dessa mudança estão duas tecnologias: os drones mencionados anteriormente e o serviço de internet via satélite Starlink. Este último auxilia o primeiro a eliminar quase todas as desvantagens das operações com drones. Veja, as equipes tradicionais de drones precisavam ficar a cerca de 24 a 32 quilômetros de seus alvos. Para manter a proximidade, montavam bunkers improvisados próximos à linha de frente e usavam camuflagem para evitar ataques de artilharia e drones russos. Era um trabalho perigoso e exposto. Ainda mais arriscado porque precisavam fazer missões ofensivas, vigilância, reconhecimento e apoiar outros drones no campo de batalha. Com a Rússia aprimorando drones FPV com fibra ótica que ignoram bloqueadores de sinal, as posições na linha de frente ficaram cada vez mais mortais para quem as ocupava. Mas a unidade Nemesis, anteriormente conhecida como 412º Regimento Separado de Sistemas Não Tripulados, foi uma das primeiras a fazer uma pergunta simples, mas revolucionária. E se os pilotos não precisassem estar próximos da linha de frente? Isso nos leva de volta ao Starlink. Ao integrar um terminal de satélite diretamente no drone, prendendo fisicamente a antena no topo da aeronave, os drones poderiam se conectar à internet e ser controlados de literalmente qualquer lugar do mundo com uma conexão estável. Um dos desenvolvedores do drone Nemesis afirmou: com a ideia de usar o Starlink, o problema do horizonte de rádio acabou. A distância entre o operador e o drone geralmente deixou de ter qualquer significado. Ao aumentar o alcance efetivo, a integração com o Starlink mudou todo o modelo operacional e o cálculo de risco e recompensa para a Ucrânia. A equipe em solo deve ficar próxima da linha de frente para lançar, fazer a manutenção do drone e recarregar munições. Mas os pilotos em si podem estar do outro lado do país. Um operador em Kiev pode, em um escritório aquecido, lançar 3 ou 4 projéteis em uma missão enquanto toma um smooth. Um soldado bem treinado pode ser chamado só para rearmar o dispositivo e garantir que a posição defensiva siga protegida e invisível. Repórteres do Kyiv Independente documentaram o alcance ao passarem uma noite inteira com 2 operadores do Nemesis em um escritório seguro na Ucrânia, observando-os realizar missões de combate em tempo real em 2 monitores Dell. Oleg era videomaker antes da guerra. Anton era engenheiro em uma fábrica de concreto. Ambos se voluntariaram no início de 2022 e acabaram realizando missões em território controlado pela Rússia. Ou de uma cadeira de escritório, atrás de uma grande zona de proteção, sem artilharia passando por cima. Agora, antes de falar sobre o que Nemesis conquistou, vale a pena dedicar 1 minuto para entender como essas máquinas realmente operam atualmente. A grande diferença entre um drone solta uma bomba em um tanque e toda a tecnologia que permite isso.
O drone Nemesis e seus modelos mais novos, como o Vampir e o Kajan, são quadricópteros ou hexacópteros de grande porte, com 48 rotores girando em uníssono para levantar uma carga significativa. O Nemesis tem mais de 1 metro de largura entre seus 4 motores. Diferente dos drones comerciais adaptados usados no início da guerra para filmar o inimigo, o Nemesis é uma plataforma de ataque feita especialmente para isso, com especificações adequadas. A aeronave transporta cerca de 11 kg de explosivos em um sistema de suspensão externa montado sobre a estrutura. O mecanismo de liberação é simples e usa uma cinta com anel de travamento que segura cada munição. Quando o operador aciona a liberação, o travamento se solta, o anel cai e a munição despenca. O conteúdo real e a divisão das munições podem ser separados em 2 explosivos maiores para alvos fortificados, ou até 8 cargas menores para veículos leves e pessoal. Algumas configurações também carregam minas antitanque, permitindo que o drone espalhe explosivos remotamente em uma estrada ou rota de veículos e retorne à base. Se o pior acontecer, essas minas antitanque ainda são excelentes explosivos para lançamento aéreo, já que podem destruir um tanque antigo, como temos visto a Rússia usar cada vez mais nos últimos anos. A velocidade do drone também surpreende, com velocidades máximas entre 64 e 80 km por hora, dependendo do peso da carga. Como é de se imaginar, cargas mais pesadas reduzem velocidade, alcance e manobrabilidade, exigindo um equilíbrio entre letalidade e rapidez nas operações. A navegação do drone em si é feita por meio de uma combinação de sistemas de GPS e link via satélite, com a já mencionada integração com o Starlink, fornecendo a espinha dorsal das comunicações. Eles usam um link de rádio COFDM de alta largura de banda, conectado a uma estação terrestre móvel do Starlink, ou a outro drone, um drone-mãe, por assim dizer, voando em alta altitude nas proximidades. Mas a ferramenta mais importante no kit do operador é a câmera térmica. A maioria das missões acontece à noite, justamente porque a imagem térmica é mais eficaz na escuridão, onde as assinaturas de calor se destacam contra um fundo frio. O operador observa o campo de batalha por imagens térmicas em preto e branco, onde motores ou pessoas quentes aparecem como formas brancas brilhantes e áreas frias como cinza. Então, identificar um veículo blindado, um posto de comando ou um grupo de soldados escondidos exige olhos treinados, capazes de interpretar o que estão vendo e agir rapidamente. Por isso, o treinamento dos operadores é intensivo. O Ministério da Defesa da Ucrânia deixou claro o que é preciso para operar essas plataformas. Os operadores em treinamento realizam exercícios intensivos com óticas térmicas e de visão noturna, treinando para identificar alvos camuflados e posições ocultas em condições realistas de batalha. A equipe de solo deve ser treinada em manuseio de explosivos desde o início, pois acopla munições reais a pequenas aeronaves ativas, devendo garantir segurança até a decolagem. Enquanto os soldados são a escolha natural para a equipe de solo, a Ucrânia surpreendeu ao buscar talentos para os operadores. Gamers. Com a coordenação motora necessária para movimentos rápidos, alguém que tem experiência jogando jogos de tiro em primeira pessoa pode se adaptar mais facilmente ao controle de um drone. Não surpreende que o feedback tátil necessário para pilotar drones tenha feito Ucrânia e Rússia usarem controles de videogame como principal plataforma de operação. Quando a missão dá certo, é mais ou menos assim. O drone sobe até a altitude, o visor térmico é ativado. Um navegador identifica as coordenadas do alvo pelo pacote de inteligência. O operador manobra o drone até a posição acima do alvo e calcula a balística do lançamento, levando em conta altitude, velocidade e vento. Então, o ataque em si é simplesmente acionar o gatilho de uma das munições no momento exato. O explosivo cai, o drone se afasta, e esse drone, ou até mesmo outro diferente, confirma o acerto pela transmissão antes de se preparar para a próxima missão. O processo, do lançamento à confirmação do ataque, pode ocorrer em menos de 1 hora. Quando pilotos operam a noite toda, de um escritório seguro a centenas de quilômetros de distância, isso pode ocorrer várias vezes por turno, em diferentes trocas de equipe, sem que nenhum operador se aproxime do combate. Esse é o novo ritmo da guerra. Não são ataques de trincheira nem colunas de tanques, mas uma fila de missões noturnas realizadas por um operador de joystick diante de uma tela, sem risco de ser atingido pela artilharia inimiga. As implicações dessa capacidade vão muito além de uma única missão impressionante. Pense no que isso significa para a principal vantagem estratégica da Rússia. Nos últimos 3 anos, uma das armas mais eficazes de Moscou tem sido a disposição de sacrificar vidas. A Rússia realizou ataques em ondas humanas, usando investidas em massa de infantaria para sobrecarregar as defesas ucranianas pelo número, aceitando grandes baixas para avançar gradualmente.
Essa estratégia funciona em um sentido sombrio, porque a Rússia tem população para sustentá-la. A Ucrânia não tem. Agora, se você quiser aprender mais sobre as táticas russas e por que exatamente elas estão falhando, não deixe de se inscrever no The Military Show. Temos dezenas de vídeos sobre o tema, com estatísticas e os principais motivos pelos quais a economia e a política rígida da Rússia são culpadas. Mas se a Ucrânia operar frotas inteiras de drones remotamente, elimina uma das principais ferramentas de coerção da Rússia. Não é possível esgotar uma unidade de drones ou ameaçar pilotos fora do alcance da artilharia. O custo humano muda fundamentalmente. O 412º Regimento Nêmesis já demonstrou isso em grande escala. A unidade foi formalmente estabelecida em dezembro de 2023 e recebeu uma missão específica: destruir sistemas de defesa aérea russos, interromper rotas logísticas e eliminar a artilharia. O objetivo era eliminar alvos de alto valor em áreas atrás das linhas russas, atingindo locais considerados seguros pela Rússia. No início de 2025, a unidade já havia realizado mais de 10 mil missões de combate. Essas missões resultaram na destruição confirmada de mais de 1.000 alvos e danos a mais de 5.500 outros alvos. Mais de 2.000 minas foram implantadas remotamente, usando apenas os drones. Somente em janeiro de 2025, o regimento afirmou ter destruído mais de 100 equipamentos. De forma mais ampla, relatou a destruição confirmada de mais de 1.000 alvos em suas primeiras 10.000 missões, destacando a escala e a consistência de suas operações ao longo do tempo. A artilharia tem sido o foco principal do regimento. Os números refletem isso. Desde o início de 2024, o 412º Regimento Nêmesis atingiu 2.500 obuseiros e canhões russos. Essa é uma campanha sistemática e implacável contra a principal capacidade de fogo indireto da Rússia e exatamente o sistema de armas que vem desgastando as posições defensivas ucranianas há 3 anos. Os ataques mais notáveis foram contra as defesas aéreas russas, sistemas que a Rússia utiliza para proteger suas forças de aeronaves, e mísseis ucranianos. Só em agosto de 2025, Nêmesis destruiu 2 sistemas de mísseis antiaéreos Tor, um lançador Buk e seu radar. As perdas russas estimadas só nesse mês de operações foram de 80 a 90 milhões de dólares. O regimento seguiu criando formas inovadoras de eliminar a ameaça russa. No início de 2025, Nêmesis destruiu 60 drones de ataque russos Shahid e Gebera, usando drones interceptadores experimentais próprios, que custavam $1.000 cada. Basicamente, são drones caçando drones, sem risco de vidas humanas no processo. Para contextualizar, no Shahid custava cerca de $150 mil. A economia dessa troca é quase absurda. Em menos de 2 anos, a unidade passou de batalhão a brigada, respondendo por cerca de 20% dos ataques confirmados a defesas aéreas russas em território ocupado e destruindo equipamentos inimigos avaliados em $3 bilhões. Há também outro aspecto, ligado a algo que a Ucrânia vem desenvolvendo silenciosamente em paralelo. Um sistema que faz todo o ecossistema de drones operar como um jogo competitivo. O Ministério da Transformação Digital da Ucrânia criou o Exército de Drones, um programa de bônus com sistema de pontos que recompensa eliminações confirmadas no campo de batalha. Você pode ganhar 6 pontos por um soldado inimigo, 20 pontos por danificar um tanque, 40 pontos por destruir um, até 50 pontos por eliminar um sistema móvel de foguetes, dependendo do calibre. Esses números estão sendo constantemente ajustados com base no que a liderança ucraniana acredita ser a ameaça mais urgente, em qualquer momento, ao longo da linha de frente de 600 milhas. O incentivo é que os pontos podem ser trocados por novos equipamentos, recargas de munição ou apoio ao treinamento de mais operadores de drones. Ao pontuar, cada unidade de drones tem uma visão em tempo real dos alvos mais comuns no campo de batalha e compara suas táticas com as defesas russas. E os resultados podem ser impressionantes. Como Mikhailo Fedorov, ministro da Transformação Digital da Ucrânia, explicou diretamente. Aumentamos o número de pontos pela eliminação de infantaria de 2 para 6, e isso dobrou o número de inimigos eliminados em um mês. Apenas alterando um número na planilha, a Ucrânia dobrou sua taxa de eliminação de infantaria. Sem novos equipamentos, sem novas táticas, sem novas ordens, apenas mudando o incentivo. Os pontos são usados diretamente no sistema de mercado digital Brave One, criado pela Ucrânia e descrito por autoridades como a Amazon para os militares. Uma equipe de alto desempenho como Magyar's Birds já acumulou mais de 16 mil pontos, o suficiente para comprar centenas de drones FPV e dezenas de bombardeiros mais pesados,
todos escolhidos pelos próprios operadores com base no que funciona em seu setor específico. O relevante para o modelo de guerra remota com Starlink não são só os pontos, mas o que o sistema revela e recompensa, porque cada baixa confirmada exige documentação em vídeo para valer pontos. A Ucrânia está construindo o mais completo banco de dados de operações de combate com drones já reunido. E esse processo de documentação naturalmente destaca os melhores operadores de toda a força. A habilidade se torna mensurável, o talento se torna visível. Pilotos talentosos conseguem pilotar bombardeiros com câmera térmica sobre território ocupado às 2 da manhã e acertar portas de porão logo na primeira ou segunda passagem. Podem ser identificados, desenvolvidos e receber equipamentos melhores. Combine isso com um modelo de operação remota e algo poderoso surge. Operadores com mais pontos não precisam ficar na linha de frente. Eles podem trabalhar de um local seguro, alternar entre várias equipes em terra posicionadas em diferentes setores, assumir outro drone enquanto outra aeronave recarrega e realizar missão após missão sem nunca entrar na zona de perigo. O sistema de pontos identifica os melhores pilotos. A integração com a Starlink os mantém vivos para que continuem pontuando. Mas nada disso funciona sem as equipes em terra, que preparam os drones, lidam com munições e gerenciam os locais de lançamento. A exposição deles diminuiu bastante com o modelo remoto, mas ainda estão presentes, e sua eficácia cria os bolsões operacionais que viabilizam o restante. Um piloto remoto é tão eficiente quanto a equipe que mantém a aeronave e controla o terreno. Soldados na linha de frente não são tornados obsoletos pelos drones. Eles são os pontos de ancoragem em torno dos quais as operações remotas orbitam. Forças terrestres com posições defensivas sólidas criam nós avançados estáveis para revezamento dos pilotos remotos. Conforme esses nós avançam ou as forças terrestres mantêm territórios disputados, o alcance das operações remotas de drones aumenta proporcionalmente. É um ciclo de retroalimentação entre o combate convencional e a capacidade de ataque remoto. Cada um potencializa o outro. Nada do que a Ucrânia construiu é totalmente novo em conceito. A ideia de manter quem mata em segurança, longe do alvo, é tão antiga quanto a guerra à distância. Bombardeiros atacam alvos em grandes altitudes desde a Primeira Guerra Mundial, enquanto a artilharia já fazia isso antes. Já tivemos mísseis de cruzeiro, munições guiadas de longo alcance e aviões de ataque em porta-aviões. O princípio é o mesmo: lançar armamento contra alvos sem colocar seu próprio pessoal em risco de retaliação direta. O que realmente é novo aqui é a escala, o custo e a velocidade de iteração. Um míssil de cruzeiro custa mais de $1 milhão. O drone Nemesis custa bem menos e pode voar mais de 20 missões antes de precisar de grande manutenção. Uma missão de F-35 exige infraestrutura, pilotos treinados, cadeias de suprimentos e anos de aquisição. Uma startup ucraniana pode montar um bombardeiro pesado com Starlink, atualizá-lo com uma atualização de firmware e torná-lo operacional em poucas semanas após testar o novo conceito de design. A Ucrânia faz a primeira grande demonstração prática do que acontece quando se leva a guerra à distância até o nível das pequenas unidades. Está fazendo isso com hardware de origem comercial, integração improvisada e uma estrutura de incentivos gamificada baseada em um aplicativo. Todas as forças armadas sérias do mundo estão estudando os resultados. Porque se um país que produz 200 mil drones por mês em oficinas que mal existiam antes de 2022 consegue triplicar sua profundidade efetiva de ataque, impedir que forças blindadas russas tenham áreas seguras de preparação, a menos de 145 quilômetros da linha de frente, e identificar e premiar os melhores operadores por meio de um mercado digital. Pense no que uma força totalmente equipada da OTAN poderia fazer. Imagine equipes inteiras a centenas de quilômetros da linha de frente, com acesso a corredores de vigilância constantes por imagens de satélite e drones FPV e de longo alcance operando 24 horas por dia. Eles fariam missões de busca e destruição, como uma central distribui corridas de aplicativo. Mas, por enquanto, a Ucrânia vive uma prévia desse futuro, com alguns homens em algum escritório confortável no interior, diante de 2 monitores Dell, abatendo soldados russos e tentando bater recordes. O jogo mudou. A Ucrânia percebeu cedo. E se o resto do mundo está prestando atenção, e está, a forma como as guerras são travadas nunca mais vai voltar a ser como era antes. Mas se você quiser saber mais sobre como exatamente a Ucrânia conseguiu fazer isso sem uma indústria funcionando, a resposta é pura inovação e necessidade urgente. Veja este vídeo para saber mais. Ou para acompanhar os últimos eventos da guerra na Ucrânia e da geopolítica global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.